Eu estou recebendo no nosso estúdio hoje uma pessoa que eu admiro demais. A gente estava aqui no maior tricô, porque é uma pessoa incrível, sabe? Aquele bom papo e aquele comprometimento com a vida. Porque quando a gente se compromete com aquilo que a gente ama fazer, a gente acaba fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu tenho certeza que ela faz a diferença em muitos lugares por onde ela passa. Atualmente, ela é diretora do Corey E International School, que é conhecida escola internacional, que é referência nacional, e a gente tem o maior orgulho de falar isso, e sem dúvida nenhuma, a dedicação dela e de toda uma equipe faz a diferença. Eu acho que eu gostei de tudo isso que eu falei, porque você é isso mesmo. É a professora Elza que está aqui conosco. E aí, queridona? Oi, Fabiola, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e, nossa, lisonjeada, porque quem não quer fazer a diferença, né? Eu penso que é o objetivo nosso de tudo que nós fazemos é fazer diferença na vida das pessoas. E você dizendo assim, já Mas não é começa a mesmo? entrevista. Mas, Elza, a gente sabe porque você vive educação, você respira educação, e a gente sabe que esse momento atual, a educação passa por uma reestruturação onde nem todo mundo estava preparado para enfrentar, né? E eu vejo que o Corey tá tudo ok. Me fala disso. Eu tenho muita satisfação com o nosso resultado nesse momento. Não sei, hoje eu posso dizer que estávamos preparados, ainda que no início de tudo ninguém imaginava o que ia acontecer, né? Mas isso eu penso, a educação, estamos lutando para que no Brasil seja prioridade, nos países onde ela foi considerada prioridade, ela alavancou a nação, de uma maneira muito significativa. Então, como tudo está chacoalhando e tendo necessidade de reacomodar e ser repensado, agora mais do que nunca, a educação também. E lá na instituição, nós somos uma instituição que pesquisa, que inova, que estuda. Então, eu vejo que isso nos deixou preparados. Né? Essa preparação foi... sabe quando um artista, você chega para um artista que faz aquela tela maravilhosa em segundos, você diz, nossa, como você fez isso rápido, ele vira e diz assim, o Scliar falava, não, isso foi em 30 anos em 1 segundo. Há 30 anos eu já venho me preparando, então eu penso que isso, a gente já vem estudando e fazendo tudo há tanto tempo, que no momento da confusão, tínhamos recursos para poder dar conta do que nos foi imposto. Né? E essa demanda, eu penso que pegou muita gente de surpresa, né? Mas a tua equipe, como você falou, estava todo mundo preparado porque vocês vivem o futuro. Eu acho que esse é o grande diferencial do Corey E, porque vocês pensam lá na frente, vocês pensam fora da caixa, né? E faz realmente uma diferença na vida das famílias, porque quando uma família decide ter um filho na tua escola, no Corey International, a família decide que o futuro daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquela pessoa vai ser legal, não tem dúvida, não é? Nós olhamos para o futuro olhando o presente, escutando as necessidades. O nosso objetivo é fazer assim, com que por todo o processo educacional, cada um possa extrair o melhor de si. Que a vida desses jovens no futuro seja extraordinária. Que eles tenham um futuro promissor. E para essa vida ser extraordinária, eles precisam encontrar, descobrir e desenvolver o melhor que eles têm dentro deles. E também de acordo com a forma como o mundo vai andando. E por isso olhar para o futuro. Olhar para as necessidades, olhar para as demandas, olhar para o que o futuro pode esperar deles como pessoa.
Uhum. Como é que os pais se localizaram em relação à escola nessa confusão toda da pandemia? Eu penso que como a escola se posicionou da seguinte maneira, nós vamos ser um bem para as famílias nesse momento. Não apenas aquele bem que já existia lá naquele prédio, naquele endereço, né? Nós vamos fazer a diferença dentro da casa das famílias. E vamos ser uma solução e vamos, por meio da entrada nas casas, nós vamos minimizar o impacto que a pandemia está causando. Não queremos que a educação dos filhos seja mais uma dor, mais um problema nessa situação toda. No momento em que nós nos posicionamos assim e pedimos para eles, nos ajudem, nos informem sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, como estão as crianças, como estão os jovens, e nós nos dispusemos a escutar e ir redirecionando o processo, a parceria foi aumentando, foi estreitando, e hoje eu vejo que todo mundo quer o mesmo. Todo mundo quer resultado positivo, emocional, mental, físico, de conhecimento. Então, nós queremos a mesma coisa. E quando percebemos que queremos a mesma coisa, dá tudo certo. Dá tudo certo. Ô Elza, e eu vejo assim que também muitos adolescentes, né, entraram aí numa pira em relação à faculdade, né? Porque quando você está na boca do futuro, que é, né, a escolha do curso e tal, vocês também não tiveram dificuldades, porque o resultado de vocês disse muito mais alto do que qualquer outra coisa, né? Vocês entraram, vocês fizeram muitos excelentes resultados, inclusive em cursos de medicina, né? Que são os cursos que a gente sabe que são os mais disputados e os mais difíceis, né? Desafiadores de entrar, né? Então, eu estou muito satisfeita com os resultados da escola. Em termos de percentual, praticamente 80% dos nossos estudantes estão nos cursos que pretendiam estar. É claro que alguns cursos têm mais dificuldade, existe uma dificuldade maior para acesso, e se o estudante sabe com maior antecedência que aquilo ele quer, facilita para a escola ajudá-lo. Mas nós fazemos um trabalho muito intenso de discussão e de preparo desse estudante para a escolha da carreira. Então, para que o quanto antes ele possa tomar uma decisão acertada. Né? O investimento numa entrada numa universidade, não só financeiro e material, de tempo, de escolha, ele é muito alto para você fazer escolhas muito atrapalhadas. Então, quanto mais a escola puder dar suporte, nós temos um programa na escola que chama Work Experience. Então, durante o ensino médio, no primeiro ano e no segundo, os estudantes passam uma semana numa experiência, num local de trabalho que eles pretendem frequentar no futuro. Que legal! E isso é muito bacana, porque muitos saem empolgadíssimos, com a certeza de que é aquilo que eles querem. Outros saem, que bom que ano que vem eu tenho um outro work experience, porque ficou na dúvida, não é era o que isso. Eu queria. Então isso ajuda. E quando você tem um jovem que vai para um exame de vestibular, vai para um application de uma universidade, passar por uma entrevista, escrever uma carta, seja fora ou seja no Brasil, e esse jovem vai sabendo o que ele quer, mentalizando o que ele quer, essa força nessa decisão, ela favorece. Com certeza. A gente está falando de jovem, gente, a gente está falando de criança, de adulto ou adolescentes, mas lá no Corey E International School, você leva o seu filho, a sua filha, a partir de 2 anos. E aí é, de fato, uma escola international, né? Porque o inglês é 100%, não é assim, meio período você fala inglês, meio período você fala português. Não.
Não, isso é uma discussão e eu tenho muito orgulho do nosso currículo, né? Ele é internacional por ser validado internacionalmente, nós temos certificações, a International Baccalaureate, nós permitimos ao nosso aluno que possa ter esses diplomas internacionais, o diploma do IB, o diploma do Keystone, que é um diploma de high school americano. E o currículo do nosso projeto pedagógico, que é autorizado na Secretaria de Educação, é um currículo único. Até os 5 anos, os estudantes têm 100% só em inglês. Eles começam a língua portuguesa no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, então, eles, das cadeiras acadêmicas, o que compõe todo o currículo de toda a escola, matemática, ciências, português, linguagem e estudos sociais, eles têm metade em português e metade em inglês. Eles não vão para o opcional à tarde em um outro idioma, o que faz um pouco a escola ser 2 escolas monolíngues. Por exemplo, de manhã eu frequento português e à tarde eu frequento inglês. É junto. Então, aqueles mesmos assuntos, eles aprendem o vocabulário acadêmico para aqueles temas. E conforme eles vão ficando mais velhos, é claro, vai havendo maior necessidade do português ou do inglês, dependendo da situação. Mas os nossos estudantes chegam ao final do ensino médio fluentes no espanhol, no inglês e no português. Isso é muito legal. E sabe uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, gente? É que muitas pessoas aqui de Joinville, elas não conhecem o International School, CORE-I, que é a escola internacional, porque muitas pessoas já bloqueiam logo no início. Ah, não é para mim. Né? Não é para mim, ou é muito caro, ou é muito isso, ou é muito aquilo. Já rotulam uma impossibilidade que não é fato, é crença. Porque a partir do momento em que você faz a somatória de benefícios que uma escola como essa fornece e impõe mesmo para o seu aluno, quer dizer, quem está lá tem que estudar, quem está lá vai ser legal, quem está lá não tem nhenhenhé, não tem mimimi, né, Elza? Tem que fazer a coisa direito. E você tem um suporte, né, essa comunicação super eficaz que vocês têm entre pais, alunos e instituição, isso realmente é um baita diferencial, porque vocês escutam, colocam a coisa de novo no forno com uma nova receita ali, alinha velas, na verdade. Exatamente. Né? Não que vocês vão deixar de fazer as coisas de vocês, porque vocês já têm isso pronto, é um modelo, inclusive é um modelo até internacional, né? Vocês são referência, né? Somos, nós somos uma escola internacional de identidade brasileira, então já começa por aí. Nós não temos obrigação de ter no nosso corpo docente só professores estrangeiros recebendo em dólar, que vêm para passar 1, 2 anos no Brasil e depois retornam para os seus países de origem, né? Isso já traz uma característica que facilita muito para as famílias. A gente segue o calendário acadêmico do Hemisfério Sul, que é o mesmo calendário acadêmico das outras escolas. Nós seguimos tudo que a BNCC, o que a legislação nacional exige, porém com uma possibilidade de que esse aluno tenha recurso de linguagem, recurso de comunicação e de conhecimento cultural para negociar e para poder circular e se relacionar com qualquer pessoa de qualquer canto do mundo. Isso não significa que nós estamos preparando um estudante apenas aqueles que querem estudar fora. Isso significa que a gente está preparando pessoas aqui no Brasil para que elas possam se relacionar com qualquer um, hoje em dia pela própria internet, qualquer canto do mundo, mas também aqueles que vêm ao Brasil e que muitas vezes ocupam vagas dos brasileiros porque os brasileiros não têm na sua formação essas características. Então, os nossos estudantes,
E aí eu digo de boca cheia, coração cheio, porque eles vão para a universidade com um preparo além do que aquele apenas para passar pela porta de entrada, que é o vestibular, uma aplicação. Eles vão preparados para enfrentar esse curso de graduação de uma maneira que eles se destacam, eles são convidados pelos coordenadores e professores para participarem dos grupos de pesquisa, para participarem de congressos, para já entrarem em articulação com os outros lugares do mundo onde se discute aquilo que eles estão aprendendo e estudando. Então, isso eu vejo que é um preparo, é muito gostoso ouvir dos nossos alunos que já estão na universidade ou se formando, o quanto eles sentem até hoje que a educação que eles tiveram ali na Core faz a diferença no acadêmico e no profissional que eles estão começando a ser. E faz. Isso eu posso falar, gente, com a maior tranquilidade, porque eu tenho inúmeras amigas, amigos, casais de amigos, cujos filhos estudaram no Core e hoje ocupam vagas tanto de trabalho quanto de universidades mundialmente reconhecidas, né? E fazem questão de falar, não, eu sou de Joinville, eu estudei no Core e é por isso que eu estou aqui. Então, eu quero até fazer colocar um desafio aí de reflexão mesmo, se o que você está proporcionando para os seus filhos é de fato aquilo que você gostaria que fosse proporcionado verdadeiramente quando você talvez fosse criança ou um adolescente, porque a gente escuta muito isso também, né, Elza? Ai, se eu tivesse tido a oportunidade, né? Se eu soubesse, outro dia, faz tempo já, muitos anos, eu li um livro que falava, se eu soubesse, né? Então agora a gente sabe, não tem como esconder e também não tem como questionar tudo isso, né? As pessoas têm essa opção. O legal e o que eu quero passar aqui é que, de fato, as pessoas precisam ir conhecer. Não tenha essa crença limitante de que o Core International School não é para o seu filho ou não é para sua filha, ou que você não pode pagar, ou que você não pode estar, ou que você não pode proporcionar. Você pode e tem que conversar lá. Até porque, Fabiola, se nós calcularmos o quanto de horas nós nos dedicamos aos estudantes, o tempo que eles ficam lá e o valor da anuidade, nós não estamos muito diferentes das outras escolas. Pois é, então. Além do que o estudante fica lá e ele já tem tudo lá. Poupa van, poupa transporte, poupa uma série de coisas. E tem uma outra situação. Cada instituição tem um quadro de valores e segue algumas políticas e regras. Às vezes o estudante ele é tão novo e ele está em formação e ele sai da escola que tem uma regra daquilo que vê que ou um princípio, um valor ético e vai para uma outra instituição na parte da tarde que tem um outro valor ético. Isso tudo é uma coisa que faz com que o ensino integral e pertencer a uma instituição única facilita, né? E também eu vejo que é muito fácil, às vezes, a gente comparar valores e pensa, tem um filho numa fase que precisa de atenção, numa sala de aula com mais de 40, quase 50, e às vezes no ensino médio mais de 60 alunos numa sala de aula. Então, assim, o que eu estou oferecendo? A educação hoje a gente percebe que ela é o maior bem. E quando você diz, a escola conversa com os pais, a escola ouve os pais, claro, a escola sabe o que é bom, explica e mostra, tem segurança na atitude que vai tomar. Agora, a gente tem que entender que aquele pai deixa com a gente o seu bem mais precioso. Então, a gente precisa ouvi-lo. Eu acho bárbaro, gente, tudo de bom, porque eu tô lá, eu sei, sempre, todos os anos, em várias situações a gente acompanha vocês, né, há muitos anos, então a gente vê o crescimento não só como instituição, mas os resultados dela, a gente já tem, né, esse feedback, né? Me fala de matrículas, porque não sei se a gente está em época de matrículas, meus filhos já saíram da escola,
Estamos sim, Fabiola. Nós estamos em época de matrículas. A nossa equipe de atendimento terá muito prazer em agendar visita na escola com todo o cuidado de segurança que agora nós temos que ter. Então, o número de pessoas que vai na escola é pequeno, nós tomamos todo o cuidado. Inclusive, estamos muito bem preparados para qualquer momento que o governo diga vai ter retorno, já sabemos quem vai para a aula, quem nesse dia fica em casa, as salas de aula todas equipadas com câmeras para possibilitar que aquele que ficou em casa possa assistir a mesma aula que o outro que está na sala de aula. Estamos bem estruturados. Mas falando das matrículas para 2021, estão abertas sim, a partir de 2 anos até o ensino médio. As turmas que estão lotadas, nós estamos privilegiando a matrícula dos estudantes que são atuais estudantes à confirmação. Caso alguém faça uma transferência, seja de cidade ou qualquer outra situação, abre a vaga. Mas aí é importante também deixar essa intenção de matrícula, já poder, dependendo da série na qual vai entrar, e fazer um teste de inglês para verificar se o estudante precisa de um suporte, se ele vai precisar de um preparo, se ele vai precisar de um tempo de adequação, de maneira que quando começarem as aulas ele possa ter segurança, conforto e para dar conta daquele ano sem se sentir prejudicado nesse sentido. Nós orientamos para o suporte, dependendo do nível do inglês do estudante, nós mesmos damos o suporte ainda este ano para que ele possa entrar no ano que vem melhor. Senão nós temos uma parceria também com instituição que dá esse suporte voltado para a nossa metodologia. Porque é diferente você saber inglês para conversar, para viajar para Disney, para fazer, e o seu inglês para uma escritura acadêmica, né? Então nós damos todo o suporte. Ou seja, pode conhecer, não paga nada. Né? Nós fizemos transferências durante a pandemia. Nós fizemos transferências em junho, em julho. Agora estamos com uma transferência de uma família que está vindo de fora também para pegar o último trimestre. Como esse é um ano atípico de ano letivo, está muito fácil isso, porque nós temos uma equipe que pode dar assistência, mesmo que virtual, customizada e individual para aquele aluno que está entrando. Olha que bárbaro. E está sendo muito bacana. Ontem eu conversei com um pai que levou 2 meninos agora no mês de julho, finalzinho de julho, e ele está muito satisfeito com a atenção que a escola está dando, a migração, e os filhos estão empolgadíssimos, sem nunca ter pisado dentro da escola, estão empolgados, encantados e acompanhando. Que legal, olha só, gente. Então, depois de tudo isso, depois de você saber tudo isso, né, que a escola pode te dar esse suporte, que você realmente pode colocar isso em questão, né? O que resta agora é só você telefonar para esse número que está aí na sua telinha, agendar uma visita e, gente, vai conhecer, abre a possibilidade, né? E a gente sempre faz questão mesmo de colocar esse desafio para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, porque essa história de engessar o pensamento já era, né? Nada é engessado. Você tem que ser flexível, né? Até porque, eu sou assim, sempre fui assim, eu estudei ali, eu vou continuar ali, vai ser igual foi comigo. Isso não precisa, né? Elza, eu quero te agradecer muito, sempre a tua presença no nosso programa, a presença do Corey E International School, dizer que eu admiro muito a tua equipe, né, Vicente, toda a galera lá da escola, né, que faz um trabalho sensacional, e você que realmente a gente vê que é apaixonada por isso, né? Todos nós somos. Em nome de toda a escola, agradeço essa oportunidade de estar aqui falando de um trabalho que a gente admira e realmente é um bem precioso, é um orgulho para Joinville. Corey E International School. Acesse o site, vá conhecer, siga também nas redes sociais que está aí na sua telinha, que ali sempre a gente vai estar dando informação para vocês.